2003, juntando aí a contagem recente, entendeu? Então não tem a integralidade, não tem paridade, é cálculo em cima da média. Mesmo em cima da média, o benefício é muito maior, entendeu? O benefício é muito maior, tá? Então, nós temos que lutar para tirar essa parte do projeto. Por quê? Porque algum servidor, uma vez ele aderindo a esse fundo, não tem mais como ele voltar atrás. É irretratável, o projeto diz isso lá. É irretratável, é irrevogável. Então é importante a gente lutar para tirar do projeto isso, entendeu? Quem ingressou antes, tirar do projeto, porque é mais benéfico você receber a sua aposentadoria, ainda que o cálculo seja em cima da média, e fazer uma previdência no regime aberto, Banco do Brasil e tudo mais. Isso você tem que entender. Esse benefício especial, ele é inconstitucional. Por que eu entendo que é inconstitucional? Porque a própria Constituição, lá no 202, ele fala que todo o salário de contribuição será utilizado para o cálculo do benefício. Então, se não vai ser utilizado toda a remuneração para calcular o benefício, o próprio projeto, no cálculo, eu vou mostrar para vocês depois, o divisor é muito maior do que deveria. Por isso que diminui o valor do benefício, esse benefício especial. Por isso que eu estou dizendo que é inconstitucional. E tem realmente, o que o pessoal está dizendo que é inconstitucional, realmente tem fundamento. E os militares estão incluídos? O projeto não fala nada dos militares. E os militares hoje não contribuem para a Previdência. Vocês já acabei de falar para vocês. Eles só contribuem quando deixa lá a pensão para a viúva. Entendeu? Então o que acontece? Se o militar não contribui hoje para o regime próprio, quem vai pagar a conta? É quem contribui. Então nós que contribuímos, nós temos que decidir, deixar claro no projeto, os militares fazem parte do projeto ou não? Ele tem que ficar claro que os militares não fazem parte do projeto, não fazem parte do projeto, tá certo? Esse é um outro ponto. No benefício, como fica o tempo prestado junto ao RGPS? Bom, nós temos também, além do regime próprio que nós trabalhamos, nós temos algum tempo que a gente traz de outros órgãos, de outros setores, na iniciativa privada. Esse tempo não está sendo utilizado para o cálculo do benefício especial. Como é que fica esse tempo? Que nós trabalhamos no regime geral, fizemos a conversão e jogamos no regime próprio. Não está sendo contado no cálculo do benefício especial. Então isso é também mais uma armadilha. A nomeação dos membros provisórios da diretoria, eu também acho que é outro fato que deveria já fazer a nomeação conforme prevê a lei complementar 109, que é 6 representantes na diretoria executiva, no conselho deliberativo e no conselho fiscal, com representação paritária entre governos e trabalhadores. 2 anos o fundo vai funcionar só com representantes do governo. E aí, como é que nós ficamos? Como é que nós vamos fazer a gerência junto ao fundo? Não tem como fazer, né? O fundo único é dividido entre os poderes. Qual é o interesse do governo? Acabou, é? Não. Bom, o fundo único. Bom, inicialmente houve uma confusão, inclusive o Edson Vidigal tinha o interesse de fazer a divisão. Passou mais uma. A divisão do fundo em 3, né? Executivo, legislativo e tal. Ele não conseguiu. Mas assim, na minha opinião, o governo quer juntar num só, justamente para usar isso como artifício para fazer uma isonomia salarial. Isso é um objetivo do governo. Porque se ele faz a diferenciação, ele usa isso como dado. Entendeu? Ele usa isso. Se você faz 3, né, você tem como fazer uma divisão e lutar para manter aquilo. Porque se o governo baixar o teto, o que vai acontecer? Ele não vai ter interesse em aumentar esse teto. Ele não tem interesse, por quê? Porque a contribuição é acima do teto. Se ele vai contribuir acima do teto, qual é o interesse do governo? Baixar o teto. Quanto mais baixar o teto, melhor para o governo. Por quê? Porque vai contribuir menos. Ele não diz, o que ultrapassar o teto eu contribuo? Então ele busca o quê? Eu vou diminuir o teto. Quanto menos eu diminuir o teto, melhor para o governo, que ele vai contribuir menos. Entendeu? Se ele aumentar o nosso salário acima do teto, o que vai acontecer? Vai contribuir mais. Então, olha só. Então é importante, talvez, minha opinião, eu defendo a divisão dos fundos em 3, né? Um do judiciário, legislativo e executivo. O benefício especial, eu fiz um cálculo aí, ó. O benefício é feito em cima disso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Diferença entre a média aritmética simples, que é o cálculo hoje da média da aposentadoria para quem ingressou a partir de 2003. Tá? Então o cálculo é em cima disso. Atualizada pelo IPCA, correspondente a 80%, é idêntico. É o que está na lei 10.887/2004. E hoje está aproximadamente em 3.690, multiplicado pelo fator de conversão. Passa. Agora vai ser o fator de conversão.
Fácil. Pode ir clicando aí, até chegar no último. Aí. O fator de conversão é igual a TC, que é igual a tempo de contribuição, e TT, que eu na verdade não sei o que é, mas na verdade é o divisor do tempo de contribuição da aposentadoria por tempo de contribuição do homem, que é 35 anos, e da mulher, que é 30 anos. Então esse TT pequenininho aí, tá? Né? É divisor. Ele é um divisor utilizado no cálculo. Então, a gente que entende um pouco de matemática sabe dizer o seguinte, que quanto maior o divisor, menor o resultado. Então esse é um critério, uma premissa que nós temos que ter em mente, né? Então, feito o cálculo, o homem hoje, ele vai ter como divisor 455, tá? Só que 35 anos de contribuição do homem, quantos meses são? 420, certo? Só que no divisor da lei, o governo prevê a utilização do divisor 455. E por que ele não utilizou o divisor 420, que é 35 multiplicado por 12? Ele não usou, é golpe. A mulher é a mesma coisa. A mulher, ela com 30 anos, ela trabalha 360 meses. Esse é o divisor que tinha que ser utilizado. O governo está usando aqui o divisor 390. Então, se ele aumentou o divisor, gente, ele aumentou os meses de competência e aumentou os meses de contribuição. Só que na verdade você só contribui com 30 ou com 35. Então a mulher está levando prejuízo e o homem também. Está no cálculo. Aí eu fiz o cálculo. Encontrei a média de R$8.000 lá para o trabalhador. Menos 3.690, a diferença foi 4.310. Tá? Então o que está acima do teto? 4.310 está acima do teto. Então, o que você contribui acima do teto, o governo vai contribuir para o regime de previdência complementar. Se o acima do teto é 4.310, vezes no fator que eu fiz o cálculo, achei o coeficiente, deu uma diferença de R$1.136,70. Esse é o benefício especial calculado com esse divisor proposto pelo governo. Então imagine, se o divisor fosse 360 ou 420, o divisor ia dar bem maior. E isso sem fazer as correções, que eu não fiz correção aí. Eu só calculei a média. Tá? Então passa aí agora. Teto do regime, aproximadamente hoje 3.690 mais 1.136,70. Tá, o aposentadoria que vai receber do governo é 3.690, mais um bônus especial, total 4.826,70. Fora o valor da previdência complementar que vai ser calculado dentro do fundo de previdência complementar. Explica mais um. O artigo 1º está lá dizendo o cálculo, que é a mesma coisa, mas aí o que eu fiz? Eu fiz um cálculo em cima da média, sem paridade aqui, esse cálculo. Quanto foi que deu? R$11.071. Então vejam a diferença aí, né? R$11.071. Lá o cálculo deu aquilo. Se você fizer a diferença aqui, você já está garantindo a média de 80%, esse valor. Se a pessoa trabalhar isso aqui, 10, 10 e 15. Porque você exclui 20% menor das remunerações. Então ele favorece o cálculo, né? Já no cálculo do bônus especial, o que o governo fez? Não, ele aumentou o coeficiente. Não é o caso aqui dos 80 que ele retira os 20 menores. Então percebam a sistemática, né? Explica. O divisor TT é uma ficção jurídica, né? Sem coerência matemática. A coerência matemática seria 420 para o homem e 360 para a mulher, tá? O tempo de contribuição prestada não se inclui no cálculo também, é outra coisa absurda, né? E o cálculo da média que está no regime é muito superior ao benefício especial concedido, é uma fraude de governo, é uma fraude do governo. O benefício especial concedido a quem já está no regime próprio é uma ilusão, é uma fraude do legislador e do governo, institucionalizada. Está institucionalizada essa fraude, se for aprovada. Passa. Aqui eu fiz um gráfico para vocês da Lei Complementar 108, até 6 membros, né, paritária, até 6 membros, 4 anos no Conselho Deliberativo, né, e 4 anos no Conselho Fiscal. Quem tem 6 membros é a diretoria executiva que faz todo o investimento no projeto. A Lei 1992, ela coloca lá um representante do Supremo, da Controladoria CG da União, da Procuradoria da República, do MPU1, do TCU1. Aí depois de aprovado, manda 2 do Supremo, Senado e Câmara 1, TCU 2. Aí depois, os servidores regidos pela CLT, sem estabilidade, servidores nomeados após o funcionamento. Eleição direta em 2 anos após o funcionamento. Tá? Passa. Nós vamos eleger
os membros da diretoria daqui a 2 anos, se for mantido esse no projeto, tá? A conclusão é, para quem ingressou a eleição do fundo, natureza pública, será um suicida dever a previdência complementar, pois não há vantagem alguma ao contrato federal que já garantido por algo duvidoso. Passa, é o último. Para quem ingressou depois da eleição do fundo, será um mal necessário. Por quê? Porque os outros fundos de pensão, gente, todos eles, o custeio administrativo é muito alto, está em torno de 10%. Já todo o regime de previdência complementar fechado, no caso Caixa Econômica e Banco do Brasil, o custeio administrativo está em torno de 7%, e tem anos que cai até para 5% e 4%. Então, o lucro, o dividendo maior a ser distribuído aos servidores, era o regime de previdência fechado. Então, para quem ingressou depois do funcionamento, entre um fundo lá fora e o do governo, é melhor o do governo, mas é um mal necessário. Está colocado aí, estamos aí à disposição para qualquer pergunta de vocês. É do governo, o governo que encaminhou o projeto. O governo que encaminhou o projeto. Oi. Quem assina o governo, a Casa Civil. Eu gostaria de solicitar que o sindicato colocasse no site o vídeo desse debate, né, e inclusive as perguntas e o PowerPoint também preparado por Francisco no site para que eles tenham acesso. Ok? É só isso. Eu queria que a Câmara também visualizasse quem está fazendo as perguntas. Você autoriza? Eu só vou deixar colocar os slides se fizer com esse bonequinho aí. Quem é você? Eu sou aquele carequinha lá. Ele é pouco, você. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: você falou do dispositivo que define o valor que você paga, mas não define qual será o benefício quando você vier a ter direito. Isso não é um modelo semelhante ao da KPM, já falido há muito tempo atrás? É uma pergunta, tem outra. Com relação. Calma aí, você vai não. Oi, você também tem a casa. Manda tudo que a café desse cara ali. Pode continuar. Sim. A outra pergunta é a seguinte: você falou da questão do foro competente para dirimir os conflitos do sistema, não é isso? Isso. Bom, a pergunta é a seguinte: sendo o governo também um contribuinte do sistema, não seria a Justiça Federal foro competente? A questão é essa. Outra pergunta. Não, a gente vai deixar. Deixa eu falar para você. Na verdade, a minha pergunta não é a minha pergunta, é a pergunta de Luiz. Bom, a gente sabe que os servidores que ingressaram até 2003 só serão objetivamente afetados se aderirem, né, à Previdência Complementar. Mas aos que não aderirem, até 2003, os que ingressaram até 2003 não serão afetados. A partir de 2003, a Previdência Complementar é aplicável a quem ingressou a partir de 2003. A pergunta que Luiz fez foi, com base naquela reportagem que dizia que... Na reportagem não, numa propaganda institucional de um sindicato que dizia que aqueles trabalhadores que ingressaram até 2003 também poderiam ser afetados. De que forma podem ser afetados se não optarem pela Previdência Complementar? Podem ser afetados mesmo que não optem pela Previdência Complementar? É muito complexo. Eu sei, mas é muito. Eu gostaria de já encerrar essa daqui, porque fica mais fácil mesmo. Respondendo a pergunta de Gésio, é o seguinte: a pessoa só vai ser afetada, esse pessoal que ingressou antes, se aderir. Se não aderir, esquece. Passa como se nem tivesse visto. Tá? Essa é a regra. Tá? Até quem tem paridade pode aderir também. Só que ninguém é louco aqui, né? Ninguém está no hospício. Agora, eu acho assim que essa parte do projeto teria que ser retirada do projeto para evitar das pessoas cometerem esse equívoco, esse erro. Isso é uma armadilha. Então, eu acho que o pessoal aí que tem a ligação aí
o pessoal que está indo no Congresso, a gente que está indo para lá mesmo, a